Salve família, bom dia, boa tarde, boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês nessa Páscoa. E que essa Páscoa de 2024 possa simbolizar a ressurreição, o despertar do seu mestre interior, da sua maestria. É o que eu desejo para você, que o dia de hoje seja um dia de muitas reflexões, de muito amor, de muita conexão com Cristo. Foco. Foco. Retidão no pensar, no agir, no falar e foco. É a carta de hoje. Carta de número 54. Vou ler para vocês, tá? Saraha, a arqueira. A mente é tão astuta que pode se ocultar sob as vestes de seu próprio oposto. A indulgência pode se tornar asceticismo. O materialismo pode se tornar espiritualidade. E algo deste mundo pode se tornar algo do outro mundo. Mas a mente é a mente. Quer você seja a favor do mundo ou contra o mundo, você permanece enjaulado na mente. A favor ou contra, ambos são parte da mente. Quando a mente desaparece, ela desaparece numa consciência sem escolhas. Quando você para de escolher, quando você não é nem a favor nem contra, isso é parar no meio. Uma escolha leva à esquerda, a um extremo. A outra leva à direita, que é outro extremo. Se você não escolher, ficará exatamente no meio. Isso é relaxamento. Isso é descanso. Você não faz mais escolhas, não tem obsessões. E neste estado de consciência, sem escolhas nem obsessões, surge uma inteligência que estava adormecida no mais profundo do seu ser. Você se torna uma luz em si mesmo. Muito lindo, né? E é engraçado que antes de começar a gravar esse vídeo aqui para vocês, eu acabei de consagrar um rapé. E aí a consciência que me veio na consagração do rapé, há uns 5 minutos atrás, foi uma consciência de gratidão profunda por tudo, tudo, absolutamente tudo. E junto com essa consciência, começaram a surgir alguns sonhos. E aí eu lembrei, eu desativei o meu quadro dos sonhos. Poderia reativá-lo. No mesmo instante que eu pensei isso, veio uma outra consciência. Você realmente precisa desse quadro de sonhos? Para que escolher? Você precisa escolher aquilo que você quer atrair? Ou isso também é movimento do ego? E aí me veio forte. Eu não preciso escolher. Eu confio plenamente no universo. E eu confio que tudo que chega até a mim vai chegar no momento certo, no momento divino, no momento propício. E vai ser fruto da divina providência. A divina providência vai providenciar tudo que eu necessito e tudo que eu mereço atrair para a minha vida, manter e sustentar na minha vida. Então, eu abro mão das escolhas. Eu abro mão de ter que escolher alguma coisa. Eu abro mão de escolher os meus sonhos. E eu me permito. Eu me abro, eu me dou permissão para receber do universo, de Deus, a fonte criadora, tudo aquilo que é do meu merecimento, tudo aquilo que é divino. O que vier vai ser bem acolhido, bem recebido. Eu vou nutrir uma profunda gratidão por isso. O que vier é lucro. Ai, que lindo. E aí eu puxo essa carta e abro justamente nessa reflexão. Precisava a gente abrir aqui, fazer esse adendo, viu? Um parêntese enorme. Mas que você possa refletir também a respeito disso. Vou continuar a leitura. Sahara, o fundador do Tantra, era filho de um Brahmane muito culto, que pertencia à corte do rei Mahapala. O rei estava disposto a dar em casamento sua própria filha para Sahara, mas ele desejava renunciar a tudo, pois queria se tornar um sannyasi. O rei tentou persuadi-lo. Sahara era um jovem muito belo e inteligente, mas ele foi persistente e tiveram que lhe conceder a permissão. Então, Sahara tornou-se discípulo de Srikirti.
A primeira coisa que Sirikirti lhe disse foi: esqueça todos os seus Vedas e tudo que você aprendeu. Todas essas coisas sem sentido. Era muito difícil, mas ele estava disposto a arriscar tudo. Os anos se passaram e aos poucos ele apagou tudo aquilo que sabia. Tornou-se um grande praticante da meditação. Um dia, enquanto Sahara meditava, subitamente ele teve uma visão. Havia uma mulher no mercado que iria se tornar sua verdadeira mestre. Ele foi até o mercado. Viu a mulher, uma jovem muito vivaz, radiante e cheia de vida, cortando a haste de uma flecha, sem olhar para a esquerda nem para a direita, completamente concentrada em fazer a flecha. Ele imediatamente sentiu algo extraordinário na presença dessa moça, algo que ele nunca antes havia encontrado, algo muito fresco e algo que vinha da própria fonte. Quando a flecha ficou pronta, a mulher fechou um dos olhos, mantendo o outro aberto, e ficou na postura de arqueiro, mirando um alvo invisível. E algo ocorreu, algo como uma comunhão. Sahara nunca havia sentido algo assim antes. Naquele momento, o significado espiritual do que ela estava fazendo tornou-se claro para ele. Não olhava nem para a esquerda, nem para a direita. Olhava apenas para o centro. Pela primeira vez, ele entendeu o que Buda quer dizer com ficar no meio, evitar o eixo. Você pode se mover da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, mas será como um pêndulo em movimento. Estar no meio significa que o pêndulo permanece ali, nem para a esquerda, nem para a direita. Então, o relógio para, o mundo para, não há mais tempo. Então, há o estado do não tempo. Ele ouviu Sirikirti falar sobre isso muitas vezes. Havia lido a respeito, havia ponderado, contemplado o assunto. Havia até mesmo discutido com outros a respeito, dizendo que estar no meio era a coisa certa. Pela primeira vez, ele viu isso em ação. A mulher não estava olhando para a direita nem para a esquerda, apenas olhando para o meio, focada no meio. O meio é o ponto a partir do qual a transcendência acontece. Pense sobre isso. Contemple o assunto. Veja isso em ação na vida. Que lindo. Foco. E aí? Você tem tido foco? Você tem se concentrado naquilo que você faz? Você tem conseguido manter o seu estado de presença? Você tem conseguido desfrutar do momento presente plenamente? Isso também é foco. É engraçado que a fé sem o foco, ela não se solidifica. Muita gente tem fé, mas muita gente perde o foco. E no momento que você perde o foco, você se desconecta da sua fé. Porque a fé, ela é meio, ela é centro. Ela é aquilo, ó, que está aqui na sua frente. Se você desvia o olhar para a direita ou para a esquerda, se você se distrai com alguma coisa, automaticamente você perde o foco e perde também a sua fé. E nesse dia de hoje, eu quero poder incentivar você, impulsionar você, para que você possa desenvolver cada vez mais a sua fé e cada vez mais o seu foco. Estar no caminho do meio também é uma escolha. Só que para estar no caminho do meio, para sustentar essa escolha de permanecer centrado, sem se desviar para a esquerda ou para a direita, você vai precisar abrir mão de todas as escolhas. E quando você conseguir abrir mão de todas as escolhas, quando você conseguir confiar plenamente no poder maior, supremo, aí sim você vai conseguir sustentar uma fé real, uma fé capaz de mover montanhas, uma fé associada ao foco. Isso me lembra uma passagem da Bíblia muito linda que você deve conhecer. Que é a passagem quando Jesus caminhou sobre as águas e depois que ele atravessou, ele chamou um discípulo para que também caminhasse sobre as águas.
E esse discípulo se propôs porque ele tinha fé em Jesus, ele tinha fé no Cristo e ele sabia que se Jesus estava convidando, chamando, ele podia confiar. Ele teve fé. E ele começou a caminhar sobre as águas. Mas em um dado momento, ele perdeu o foco. Em um dado momento, ele se distraiu. Talvez o medo, as preocupações internas, talvez a conversação alheia dos outros discípulos que estavam ali no barco, a ansiedade, a energia que aqueles discípulos estavam projetando sobre ele enquanto ele caminhava sobre as águas, tivessem sido uma distração para ele. E no momento que ele se distraiu, ele simplesmente começou a afundar. Quando Jesus esteve mais perto dele, Jesus disse: homem de pouca fé. Imagina, a gente falou um pouco sobre isso aqui numa carta anterior, né? Não vou lembrar qual é a carta, mas quem está acompanhando a série vai lembrar. Será que ele tinha mesmo pouca fé? Ele confiou, ele teve fé e teve fé enorme no momento que ele saiu e pisou na água e conseguiu caminhar, dar passos nessa água, sobre ela, sem afundar. Mas percebam aí a importância do foco. Não permita mais, a partir de hoje, que distrações, que conversações sejam mentais internas suas, motivadas por medo, por preocupação, ou sejam conversações alheias, energias alheias projetadas a você, consciente ou inconscientemente, por pessoas, na maior parte das vezes ignorantes, por pessoas, na maior parte das vezes, desconectadas da fé e do foco. Não permita mais que essas energias, que essas preocupações, que essas distrações te tirem do teu caminho, que é o caminho do meio, que é o caminho do foco. Exercite a sua fé diariamente em tudo aquilo que você faz. Exercite a sua fé diariamente no seu pensar, no seu sentir, na sua fala, nas suas ações. Mas não esqueça, foco, disciplina, determinação, coragem, ousadia. Porque dessa forma, as bênçãos, os milagres vão acontecer naturalmente, sem que você precise se esforçar para atrair nada. Você simplesmente vai ser um imã que atrai todos os milagres, que atrai todas as bênçãos, as benesses, das quais você é merecedor, você é merecedora. Foco, meus amores. Foco. Feliz Páscoa. Que Jesus Cristo proteja, guarde, abençoe a sua vida, a sua família, que Ele renasça, que Ele ressuscite aí dentro de você, dentro da sua mente, dentro do seu coração, dentro da sua casa, porque você é o verdadeiro templo e a sua casa é a extensão desse templo. Não esquece disso, tá? Um beijo, um abraço arrochado, apertado. E até amanhã, se Deus permitir. Se não, até terça-feira. Um beijo.